Estamos aqui mais uma vez neste culto missionário, certamente trazendo uma palavra para os amados irmãos e aproveitando este momento de ar livre aqui no projeto de construção de uma igreja em um só dia. Entretanto, está havendo um recorde, a plantação da igreja em algumas horas. E queremos, em nome de Jesus, pegar um texto do Antigo Testamento, mas acredito que todos os homens que Deus chamou para a sua obra, nós podemos extrair da vida destes homens princípios missionários. Por exemplo, Abraão, Moisés e assim por diante. Jonas. Então aqui no primeiro livro de Samuel, no capítulo 17, eu gostaria de ler três versículos, pelo menos 2 versículos ou 3 da palavra de Deus para os diletos ouvintes e aplicar alguns princípios que fazem parte da obra missionária e princípios que fizeram parte da vida de Davi. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 17, a partir do versículo 20, que diz assim: Davi, pois, no dia seguinte levantou-se de madrugada, deixou as ovelhas com guarda, carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara. E chegou ao acampamento quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha, e a grito chamavam a peleja. Versículo 22. Davi, deixando o que trouxera aos cuidados do guarda da bagagem, correu à batalha e, chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Então Davi, ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi ouviu. Nós sabemos, amados irmãos, que Davi foi um instrumento de Deus, descendente inclusive da tribo de Judá. Ele foi um instrumento de Deus para anunciar Cristo às nações. Podemos dizer que Davi, através dos seus salmos, Davi, ele era um missionário. Davi exaltava o Senhor dizendo: quão maravilhoso é o teu nome em toda a terra. Davi expressava a sua alegria em estar na casa de Deus. Davi proclamava a glória do Senhor entre as nações. Através do reinado de Davi, as nações pagãs foram impactadas com a glória de Deus na vida de Davi. Então eu gostaria, neste culto missionário, queridos irmãos, dar ênfase a algumas qualidades de Davi. E essas qualidades, elas podem ser aplicadas para a vida do missionário no campo. A primeira qualidade aqui no texto bíblico está no versículo 20, quando diz aqui o escritor: Davi, pois, no dia seguinte se levantou de madrugada. Há momentos que o missionário no campo missionário, ele precisa levantar-se de madrugada, por causa de uma viagem muito longa, por causa de um trabalho no campo. Então a Bíblia diz que Davi, o pai o chamou, e Davi demonstrou ainda garoto que não era preguiçoso, porque Deus não chama preguiçoso para a sua obra. Deus só chama os ocupados. Então, amados ouvintes, aí está o primeiro ponto relacionado com o missionário. Tem horas que o missionário tem que acordar muito cedo para desenvolver a obra missionária. A outra qualidade que nós vemos aqui na vida de Davi é que a Bíblia diz: deixou as ovelhas com guarda. Uma outra característica que faz parte da vida de um missionário fiel a Deus: ele é responsável. O missionário que foi chamado por Deus, ele tem essa característica, ele é responsável. A Bíblia diz que Davi cuidava de poucas ovelhas, mas ele deixou as ovelhas com guarda, por causa do leão, por causa do urso, por causa do lobo. Então Davi era um missionário, um jovem responsável. A terceira característica na vida do missionário que nós podemos aplicar, qualidades de Davi, ainda numa tenra idade, ainda muito novo, mas Deus já tinha escolhido Davi, está aqui no mesmo versículo 20. Diz aqui: se levantou de madrugada, deixou as ovelhas
recuou um guarda, carregou-se e partiu. Então Davi, ele era trabalhador. Muitas vezes nós cantamos no hino da harpa: trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. O missionário precisa ser um trabalhador. Às vezes o missionário tem que ser, construtor. O missionário, às vezes, ele precisa pintar. O missionário, eu me lembro que o pastor Timóteo Ramos, presidente da nossa convenção, foi missionário em alguns países. Ele disse: o missionário tem que pelo menos saber trocar pneu. Então o missionário não é só pregar no púlpito. O missionário, através da sua caminhada, ele aprende muitos ofícios que fazem parte da obra missionária. Então a outra qualidade de Davi aqui, nós já falamos, e eu quero finalizar apresentando esses tópicos, apresentando esses pontos. Só no versículo 20 nós extraímos algumas qualidades. E diz aqui: deixou as ovelhas com guarda, carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara. Uma outra qualidade do missionário, queridos irmãos, querida igreja missionária, é a obediência. A Bíblia diz que Davi acordou de madrugada. A Bíblia diz que Davi, ele deixou as ovelhas com guarda. A Bíblia diz que Davi pegou aquele lanche pesado para os seus irmãos e o capitão. E a Bíblia diz que Davi obedeceu ao seu pai. Obedecer ao pai terreno. Assim como Davi obedeceu ao seu pai terreno. Mais uma qualidade: Davi se aproximou diante da batalha. Golias estava desafiando Israel. 40 dias ele havia se apresentado, de manhã e à tarde. De manhã e à tarde. Davi apareceu, perguntou o que estava acontecendo, e Davi disse: quem é esse pagão incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? E os irmãos sabem muito bem da história. Davi não quis a armadura do rei Saul, mas Davi pegou a funda, a tiradeira. Davi pegou as pedras e enfrentou Golias, porque ele era corajoso. E diz a Bíblia que ao chegar lá no campo de batalha, ele não largou a bagagem do pai de qualquer maneira. Ele deixou com outro guarda. Deixou as ovelhas com guarda no campo. Deixou a bagagem com guarda, porque Davi era prudente. Então que os irmãos possam refletir acerca desta mensagem. Eu extraí qualidades do rei Davi que podem ser aplicadas para a vida de um missionário. Estava pronto para acordar de madrugada. Davi, responsável, deixara as ovelhas com guarda. Davi, obediente. Davi, trabalhador. Davi, corajoso, porque é necessário ter coragem. E Davi era prudente. Que Deus abençoe os amados irmãos deste culto missionário. Faça a obra missionária, meu irmão e minha irmã, porque missões está no coração de Deus e deve estar nos nossos corações. Amém. Glória a Deus.